O Growth Marketing tem se consolidado como uma estratégia essencial para as empresas no Brasil e no mundo, impulsionando vendas e escalabilidade de negócios. E as ferramentas são muitas, desde CRMs e e-mail marketing, passando por business intelligence e muito mais. No setor de tecnologia, a personalização e a análise de dados são fundamentais para atrair e reter clientes, como testes A/B e automação sendo amplamente utilizados para otimizar campanhas e melhorar conversões. Além disso, a integração entre produtos, vendas e customer success tem se mostrado crucial para garantir crescimento sustentável, reduzindo churn e aumentando o lifetime value dos clientes. Com a digitalização acelerada, empresas que investem em estratégias de retenção e fidelização conseguem maximizar seus resultados, garantindo um crescimento previsível e eficiente. Como, então, acelerar as vendas nesse mercado? Como manter-se à frente da concorrência com inovação, comunicação e estratégia? Quer saber mais? Então embarque com a gente nessa jornada. O Adentro Labs está no ar. Olá, bem-vindos ao Adentro Labs, o podcast da Adentro que explora as tendências tecnológicas e os desafios que moldam o futuro dos negócios. Eu sou Ronaldo Barbieri, CEO da Adentro, e hoje vamos falar sobre um tema essencial para qualquer empresa de tecnologia, growth e vendas. Então, o mercado de tecnologia está em constante evolução e as estratégias de vendas precisam acompanhar esse ritmo. Segundo o estudo da McKinsey, empresas que adotam metodologias de growth marketing podem aumentar a sua receita em até 30% ao ano. Além disso, a digitalização e a automação estão redefinindo a forma como os negócios se conectam com os seus clientes. E para tornar essa minha conversa, esse podcast bem diferente, tenho aqui dois especialistas, empresários, que vivem o dia a dia de vendas, de crescimento no setor de tecnologia. Jonatas Abutz, CEO da Dinamize, e Guto Rocha, vice-presidente de Sales Marketing da PM Web. Então, sejam bem-vindos, Jonatas e Guto. Muito obrigado. Muito bom. Feliz aí por esse encontro. Encontro remarcado, marcado. Finalmente saiu o nosso encontro. É muito bom encontrar o Sr. Abbott aqui no Brasil, então fico feliz. Mas então vamos começar pelo Abbott. O Abbott aí tem uma trajetória aí no mercado de tecnologia aí que passou por um... Até eu falei, né, outro dia que eu ia gravar um podcast com o Abbott, o cara que abriu a internet no Brasil. Então, está aí há muitos anos aí na frente da Dinamize. A Dinamize recentemente acabou de completar 25 anos. Cara, conta aí pra gente um pouco desses teus desafios aí, né? Principalmente de growth, de marketing, como Dinamize. Primeiro, eu quero te contar que a minha trajetória foi parecida com a minha chegada aqui, que nós estávamos bem atrasados, eu e o Guto. Eu vim de moto, furei vários sinais, não contem para PTC que está assistindo. Porque eu passei pelas 3 grandes movimentos que houve na tecnologia. Eu comecei como vendedor de computador, então eu vivi a explosão da informática. Eu vi feiras ali que a gente vendia 4, 5 milhões de computadores em 24 horas, quando as famílias e as empresas foram inundadas pelos personal computers, né? Aqueles kits que vinham com impressora e tal. Caixinha de som. Em seguida, eu vivi, cara, quase que simultaneamente a explosão do celular. Eram aquelas filas nos prédios para conseguir um aparelho, né? E os provedores de internet. Então, eu me sinto realmente, cara, como tu falou, porque eu comecei com a internet final de 95, que foi o início da internet comercial no Brasil. Então, vivi toda essa revolução, né, na comunicação, nos costumes, na sociedade, né? E hoje é muito interessante a gente ver que uma tecnologia como o e-mail, que tu citou aí no meio da tua apresentação, o e-mail marketing, né? Eu assisti o que era e-mail a primeira vez na minha vida na URGS, com a Liane Taroco, que faleceu o ano passado, se não me engano, um monstro aí da tecnologia no Brasil, respeitado no mundo inteiro, professora da URGS. Ela mandou um e-mail de um prédio para o outro. E nós saímos de um prédio, fomos caminhando para o outro, para ver o e-mail chegar no outro prédio. Porque aquilo era... Viu que ele é do início da internet? Não, cara, aquilo era uma coisa que ninguém conseguia entender. Como é que uma mensagem colocada num terminal lá, ela chegava no outro prédio. Aquele cachorrinho robô que a gente vê nas feiras hoje, tem tudo quanto é feira, fica todo mundo parado olhando para aquilo. Que eu não entendo, tá? Mas tudo bem. Eu acho aquele cachorro um trambolho que fica circulando naquelas feiras, né? Eu falo que é um carneiro, não um cachorro. Mas assim, cara, é muito interessante tu falar no e-mail marketing, porque nós estamos em 2025, né? Se passaram 30 anos, isso? Isso. 30 anos.
E o e-mail é uma tecnologia da década de 70, né, Guto? Isso aí. Que foi meio que nasceu junto ali, paralelo com a própria rede mundial de computadores, né? E é uma tecnologia muito robusta que existe até hoje. Então, vejo que, para encerrar minha primeira participação aqui, o fundamental hoje, para mim, independente de tudo que se fala, é a base de dados que a tua empresa detém e vai deter e como tu te comunica com ela. E isso envolve CRM, envolve growth, envolve tudo que tu falou, redes sociais, ads, mas tu tem que sempre, em volta de tudo que tu está fazendo, ter uma base de dados, né? Ter os teus contatos ali contigo. Entendi. E tu, Guto, assim, a gente já teve algumas conversas aí, né? Tem uma história bem inspiradora, né? Começou venda no celular, mas não de uma maneira... Isso aí, essa história que o Jonas estava contando aí, eu estava na ponta lá vendendo eu mesmo o aparelho. Ele estava na fila lá, querendo pegar o iPhone novo lá. Conta um pouco, assim, da tua carreira aí, da Quando tua entrava os trajetória. clientes que nem o Jonas, a gente ficava feliz, porque sabia que ia dar para fazer o número. Esse eu vou vender. Esse aí vai comprar bem. Dinheiro. Mas tinha crédito, a gente parcelava no cheque. Fazia 12 vezes. cheque. Cara, eu comecei na ponta, literalmente, né? No atendimento ao cliente, aí depois fui entrando no mercado. Entrei numa agência que ficava em Esteio, que era uma agência de design. E aí de lá, um dia surgiu uma oportunidade na PM Web, entrei na PM Web e isso vai completar 17 anos e meio agora. E a PM Web completa 29 anos agora em dezembro e ano que vem completa 30 anos. Então é uma trajetória de crescimento que a gente teve a oportunidade aí nesse período, crescer mais de 100 vezes em receita, chegar a 500 colaboradores, uma série de vendas, né? Vendemos primeiro para a Response, depois a gente comprou a Intuitive, depois a gente vendeu, a Oracle comprou a Response, virou nossa sócia, depois a gente vendeu para a WPP. Mais recentemente a gente fez um spin-off, criou o Otto CRM, daí a gente vendeu ele se transformando em sócio da CRM Bônus e vendemos agora a CRM Bônus para o iFood numa transação que pode chegar até 10 bilhões de reais nos próximos 34 meses e meio. Né, que eram 36, não que eu esteja contando, né? mas é uma trajetória bacana, cheio de talentos, de pessoas que construíram, e eu tenho a alegria de estar lá, vivenciando isso todos os dias. Então, fico muito feliz com o convite, principalmente estar ao lado aqui de um ídolo do nosso mercado, que fez não só pela empresa dele, mas fez também muito pelo setor. Né? Faz bastante. Né? Eu acho que quando a gente olha para trás, tudo que aconteceu, assim... Às vezes eu estou nos eventos aí, eu encontro uma galera que também já não começou agora, entendeu? Já não fez curso de lançamento. E quando tu pega essa galera mais da antiga, a gente lembra, cara, que a gente trouxe... Imagina o seguinte, teve uma época na nosso mercado que saiu um livro e o livro virou o livro mais comentado do mundo, que era o livro da Cauda Longa. Cara, naquele ano nós trouxemos o cara da Cauda Longa para dar palestra aqui no F5 da Abrad, ali no Sheraton, e era esse cara aqui que estava lá, liderando essa frente, coordenando, patrocinando, fazendo acontecer. Então, às vezes a gente acha, né, não, estamos inserindo o nosso estado no mapa da inovação. Cara, a gente já tinha essa conexão construída há muito tempo, né? Só que era outra proporção, o mercado ele tinha um outro tamanho. Porque o mercado da tecnologia ele vai crescendo, ele toma a proporção. Hoje, as 4 empresas trilionárias do planeta, elas são empresas de tecnologia, mas elas não eram, né? Então, quando tu fazia essa disrupção da tecnologia nos anos 90, o total endereçável desse mercado ele era muito menor. Sim. Então, a gente foi construindo esses pilares, né? Essas estradas de ferro, onde hoje passam os unicórnios, mas se não fosse a abnegação e o trabalho feito de associativismo aqui no Rio Grande do Sul pelo Abbott, a gente não estaria onde a gente está hoje. Então, eu acho que isso é muito legal da gente sentar, conversar e refletir o quanto isso foi importante para o nosso ecossistema. E daí, assim, até tu falou 2 pontos importantes, né, de vendas no setor de tecnologia, né? Esse é um tema aí que eu quero trazer, né? Growth, né? Em vendas no mercado de tecnologia. O que diferencia, né, as vendas no setor de tecnologia para outros mercados? Né? Principalmente na questão de growth e tudo, né? Porque tu passou por um momento de crescimento de internet, né? Tudo marketing digital como um todo, né? Tu sabe, tu tocou num ponto agora, só um parênteses aqui, o Chris Anderson, que escreveu A Cauda Longa, ele depois admitiu, né? Ele foi acusado de plagiar o Alvin Toffler, que o meu pai tinha o livro e eu tenho até hoje, A Terceira Onda.
E realmente há trechos do Cauda Longa que são ipsis literis, páginas do Terceira Onda do Alvin Toffler da década de 70. E ele admitiu depois, né, que ele se inspirou, que o Alvin Toffler já em 1970 ele já documentava esse fracionamento do mercado em várias subcategorias, essa cauda longa, né, que o Chris Anderson, claro, organizou de uma forma que ficou muito didática e muito boa, né. Essa questão da venda, ontem eu fiz uma reunião com o meu comercial, a gente está na era da teleconferência, né? E a gente que vende tecnologia, Ronaldo, a gente vende papel, né? A gente vende contrato, que nem vendedor de seguro, né? E o papel do vendedor, porque essa área de vendas ela me interessa muito, e o papel do vendedor ele segue sendo muito importante. Ontem eu puxei a orelha de alguns vendedores, que na call comercial do Brasil inteiro, que a gente estava com a equipe do Brasil lá, muitos com a janela atrás, sem persiana, com a luz vindo por trás, a lente um pouco embaçada, né? Então, tu vê o seguinte, uma reunião de vendas, cara, ela é o ápice do empreendedorismo, do business, é quando tu fecha negócio, né? Porque quando tu entra o cliente, a empresa começa a respirar. Quando tu está no online, que hoje, infelizmente, São Paulo especialmente, as pessoas não querem te receber, né? Elas querem online. Cara, tu só tem a imagem e o áudio. Então, é crucial que tu faça um bom uso da imagem e do áudio. E ainda eu alertava eles, a gente tem hoje no meu mercado algumas aventureiras, sempre tem, né? Eu estou há 25, a gente completou 25 anos agora, o Guto sabe do que eu estou falando, passou por nós muitos concorrentes, né? Muitos aventureiros que montaram empresa para vender em 3, 4, 5 anos, né? E hoje a gente está vivendo isso de novo, tem 2 europeias que atuam aqui no Brasil e tal. E eu fico ainda fascinado, cara, como o nosso mercado, em alguns momentos, ele é muito primitivo. E eu tento ensinar isso para a galera comercial, né? Quando tu fala de CRM, e-mail marketing, SMS, né? Tudo que envolve os dados do cliente, a comunicação direta, que hoje é crucial, já vista o problema que a gente enfrenta hoje de ads, de entrega da meta, né? A coisa funilou, a meta agora fechou o WhatsApp também para as APIs de terceiros, enfim, tu vai caindo cada vez mais nesse relacionamento direto da marca com o seu público, né? Os dados que tu tem na tua empresa, cara, eles são o maior patrimônio que uma empresa tem hoje. Quando tu vai fazer CRM, e-mail marketing, tu tem que entregar a primeira coisa que tu faz é depositar os teus dados num fornecedor, né? E eu vejo hoje, cara, que os gerentes de marketing, as marcas, os gerentes de e-commerce, eles não têm uma preocupação, quase que não existe a preocupação de onde estou colocando os dados. A preocupação pelo preço, a performance, a entrega, as features, né? O que tu faz ali com a automação e tal. E eu tento alertar hoje, tento educar o mercado para dizer o seguinte, cara, tu está pegando teu patrimônio, tu está colocando aonde? Em que empresa tu está colocando? Quais são os compliance dessa empresa, o compromisso dela com a LGPD, qual o futuro dessa companhia, uma aventureira, não é? Porque teus dados eles vão ficar ali, né? Sim. E agora a gente tem visto aí, tu deve estar acompanhando, né? Dentro é uma empresa que também trabalha com segurança de dados, nos auxiliou numa das maiores crises que a gente teve já no mercado. E houve um grande vazamento de novo, né? De senhas, né? Agora que estão afetando aí milhões de pessoas no mundo inteiro, do Gmail, enfim. Essa questão da segurança ela é muito importante. E quem tem que educar o mercado é o vendedor. O vendedor tem esse papel quando tu vende serviço. Sim, tem que justamente algo que não é palpável. Disso, né? Se tu não tem como pegar o servidor, tá aqui o servidor que eu vou botar os teus dados, tá aqui o computador mostrar. É tudo conversa, né? Então é muito importante e segue sendo muito importante o papel do vendedor. E vocês dois são excepcionais vendedores, né? Para educar o cliente no que ele tem que fazer da vida dele, né? Entendi. E tu, Guto? Eu sempre aprendo, né? Quando eu estou aqui ouvindo vocês, eu olhando para o que tem de diferente da venda de tecnologia para outros setores. Cara, eu acho que cada vez tem menos, entendeu? Eu acho que algumas escolas de venda de software, elas trouxeram tanto aprendizado que elas acabaram se convertendo nas grandes escolas de vendas do mundo hoje. Então, para mim, eu tive a sorte da Oracle ter comprado a Responsys e eu acho que a Oracle é a maior escola de vendas de software do planeta até hoje. E essa afirmação não é minha, né? Do Mark Benioff, o fundador da Salesforce. Então, a maneira como os caras construíram a divisão de vendas por quarters, de acordo com o mercado de capitais, tirando o ano calendário, criando o seu próprio calendário, criando os aceleradores, dividindo por carteiras, os territórios, os vendedores que são o Prime e o Co-Prime, né? Organizando o cara que cuida da empresa e o cara que cuida dos produtos para conseguir ter a cobertura que eles fizeram.
tu vê que os caras chegaram no $1 trilhão e o Larry Ellison é o cara mais rico do planeta hoje. Então, assim, o negócio é muito bem sucedido, muito bem organizado. Não tenho dúvida quanto a isso. Várias outras indústrias foram beber na fonte disso. A gente tem um outro fenômeno que cruzou o nosso caminho, que é um cara chamado Aaron Ross, que ele era um vendedor da Salesforce e ele criou esse conceito do que é os SDRs, os BDRs, o Closer e tal, que escreveu o livro que é A Receita Previsível. O primeiro cliente dele foi a Responses, né? Eu tive a oportunidade de ter essas formações com ele naquela época, que eu achava isso aí, não funcionava nada para nós. Mas depois, né, o tipo de venda que eu estava era um tipo de venda enterprise, que era totalmente diferente de uma venda massiva, e o negócio funciona. Adotamos isso em algumas empresas nossas de forma muito bem sucedida. Então, se tem um cuidado com a técnica de venda muito, muito sofisticado, e tu começa a entender o mercado como um todo. Mas eu acho que o maior segredo que a gente teve de crescimento nesse período foi o crescimento do mercado. E esse crescimento do mercado ele tem pouca influência nossa, talvez mais do Jonas, que fez os movimentos para o mercado crescer como um todo, trazendo a atenção para esse mercado. Mas quando tu olha o que aconteceu, é o seguinte: o mercado total endereçável que a gente tinha de tecnologia há 20 anos atrás, ele cresceu centenas, milhares de vezes. Então, tu pega quais são os maiores compradores de tecnologia do Brasil hoje, instituições financeiras. Cara, a gente tem um Brasil que é uma fronteira na tecnologia porque os bancos do Brasil resolveram investir em tecnologia e são sofisticados, porque a Internet Banking foi um dos maiores aceleradores de crescimento desse negócio. Então, a gente teve a concessão das telecoms, que fez com que a gente conseguisse popularizar a um custo baixo a internet de alta velocidade, senão jamais teríamos o mercado que a gente tem hoje aqui no Brasil. Então, assim, todos esses fatores aumentaram o mercado como um todo. E aí o nosso papel foi tirar proveito desse mercado onde a gente estava inserido. Mas eu vejo hoje as técnicas criadas pelas vendas de tecnologia sendo absorvidas por todas as áreas. Os bancos, na verdade, eles são... Né, os bancos, na verdade, eles são bem regulados, né? Então, eles acabam tendo uma necessidade tecnológica de estarem se atualizando, né? Existem sistemas regulatórios, não só locais. E os bancos no Brasil são excepcionais, cara. A gente tem o melhor, talvez... Desconheço um sistema melhor do que o nosso. Talvez tenha alguns bons. Não, cara, o Pix, velho. Eu tava, não sei onde é que eu tava agora, em algum lugar, viajando, eu tava falando com... Não, mentira. Eu tava dando uma palestra pra turma da Cavalete, que eu não posso... É concorrente do patrocinador. E aí eles reuniram os representantes deles da América Latina toda e eu fui explicar pros caras o Pix. Cara, o Pix é sensacional, velho. Em algum lugar eu li que os caras gastaram $21 mil de tech para construir o Pix. Que é um protocolo. É a capacidade de um sistema organizado definir um novo protocolo beneficiando todo e não um ente só. Sim, tu paga o Pix na Argentina, no Chile. Pix cara, é sensacional, velho. É sensacional. Então, assim, eu acho que tem essa organização que fez o mercado crescer e essa capacidade de a gente tirar proveito de um mercado em crescimento e gerando valor para ele. Então, hoje, todas as áreas de vendas vão olhar para isso. E aí, talvez uma das coisas que mais tenha me surpreendido, um dia eu recebi um e-mail para baixar, um anúncio para baixar um PDF de uma estratégia de inbound marketing para comprar um carro. Eu pensei, pô, o cara tá usando técnica de venda B2B para vender carro. Então, cara, tá em tudo. Foi para tudo, sabe? Sim, sim. E tá, e quais são aí, tem alguma estratégia aí que vocês consideram essencial para crescimento de growth de empresas de tecnologia ou não? Tem alguma estratégia específica? Cara, a gente está vivendo um drama nesse momento, né? A gente mesmo ali na Dinamize, a gente está bem posicionado, estamos vendendo bem, mas é cada vez mais desafiador tu trabalhar com marketing, né? Porque afunilou demais, então tu está na mão da Meta e do Google, a inteligência artificial mudando tudo, né? Mudando especialmente a parte de busca, então isso vai mexer com os ads, com o posicionamento orgânico, que era rei. A gente trabalhava 24 horas por dia para ter posicionamento orgânico, né? E para complementar isso com ads, com estratégia de redes sociais, né? Aí tem o TikTok, quer dizer, esse fracionamento das mídias e o que tu faz com o dinheiro de mídia para conseguir converter é um desafio sem fim e cada vez piora mais, né? Mas ganha muita força, não estou querendo aqui vender o meu peixe, mas já vendendo, né? Mas ganha muita força essa coisa do CRM, né? É muito gozado também os termos que o mercado usa, né? O próprio SDR é um termo que eu não sei nem pronunciar em inglês direito.
E acho que nenhum SDR sabe direito o que significa a sigla, né? Mas são siglas que vão se... Então, inbound marketing, né? Foi genial quando o cara da HubSpot... Não atrapalha, deixa nós criar os terminhos que daí a gente cobra mais caro. O cara da HubSpot, é bom na crônica, né? O cara da HubSpot, ele foi genial, cara, porque ele fez uma coisa que o Kotler ensina, né? Que assim, enquanto não pode ser primeiro no teu mercado saturado, que tu entrou, não tem como tu ser o primeiro. Al-Rais. Essa é do Al-Rais. Ah, não é do Kotler? Não. Cria o mercado... Isso aí, Al-Rais. Eu vi num livro do Kotler. Mas Outro que não gostava vi de citação. copiar, que nem o Crisanto. Se inspirou. Tu cria um... Tem um livro lá, inclusive, na empresa que fala isso. Tu cria um mercado novo. E ele fez isso. Criou um mercado de inbound marketing que nunca existiu. Inbound marketing, outbound, inbound, enfim. E foi muito legal a RD, né? Um dos grandes cases que a gente tem no Brasil, que trouxe esse conceito para o Brasil. E junto com esse conceito, ela trouxe o CS. Uma das coisas mais legais que a HubSpot popularizou e que a RD popularizou muito no Brasil foi o conceito de Customer Success. Mas aí é um dos valores da Salesforce. Estava lá antes. Dentro dos 4 valores da Salesforce está o Customer Success. E isso vem com a virada do software de caixinha, que tu vendia na cabeça a licença, para o software as a service, que tu vende ele por mês. Então o que acontece? Quando tu faz essa virada, tu não consegue rentabilizar uma operação no primeiro ano. Tu vai rentabilizar a operação a partir do 18º mês ou mais. Então, o que acontece? Não adianta mais tu entubar o software no cara. O cara tem que usar e tem que ficar feliz. Sim, usando. Porque no as a service, todo mês tu está vendendo de novo, né? Todo Exatamente. mês o cara te paga a fatura. Então o CS é uma estratégia de growth no mercado de tecnologia. É que só o growth... assim, a gente tem que ir mais profundamente. O que é o growth? O growth é o crescimento de receita mensal, é o crescimento de receita anual, é o crescimento de lucratividade. Eu acho que dentro desse espectro de tempo que a gente está vivendo, porque a gente está contando a história de décadas, a gente não está olhando 2, 3 anos. A gente viveu um período que foi ali de 2005 até 2020, aonde tu podia perder dinheiro e não dava nada. Mas até isso acabou. Sim. Até isso acabou. Então, depois que teve o inverno das startups, as empresas que não davam dinheiro, que só consumiam caixa, que não conseguiram contar a sua história, acabou. Foi na verdade até 2022, né? Podia queimar dinheiro. É isso aí. Então, acabou. Esse período acabou. Então, como ele acabou, tu tem que dar resultado. Então, para tu dar resultado, o growth não dá para ser só a do mês. Tu tem que crescer no mês, crescer no ano, não ter churn e dar lucro. Para fazer isso, não tem a bala de prata. Eu acho que quando tu pega o estudo da Forrester, que aponta que a maior tendência de investimento em tecnologia para 2026 não é AI, é CRM, o que a gente tem é uma mudança radical, porque o cara passa a ver, o que o Jonathan está abordando aqui é o seguinte, todo o dinheiro de venture capital do planeta, 40% foi para Google e Facebook. Não faz nenhum sentido. Sim, só em ads, né? Eu posso falar que eu tô careca de saber disso aí, né? Cara, a gente tem absurdo. A gente tem um cliente que é o líder em refrigeração no Brasil, que ele faz com e-mail, só com e-mail, ele faz 500 mil mês de faturamento, só via esse canal. Mas ainda voltando para o Customer Success, que é um conceito fantástico, é justamente tu implementar, tu instalar o cara no teu produto com um acompanhamento do cara que... E esse termo, sim, ao contrário do SDR, que para mim é uma sigla confusa ali, Customer Success, né? Sucesso do cliente. Porra, mais legal do que isso não tem, porque tu está sendo acompanhado por alguém que está preocupado com o teu sucesso no uso do teu produto. É o ganha-ganha. Isso deveria ser aplicado para carro. É impressionante quando tu vai numa revenda de carro, cara, o desconhecimento do vendedor sobre o produto do carro. E os carros hoje, é impressionante a complexidade das features que ele tem, né? Então, quando tu tem Eu botaria, na verdade, um Customer Success para tênis. Porque tu chega Também. a comprar um tênis, tu sabe mais que o vendedor, porque o vendedor tem que entender. Tu já pesquisou, enfim, e tal, é? Sim, tu chegou lá... É que não tem também como o cara entender mais do Minha que tu. pesada é Mas tal... mas o Customer Success sim, porque o justamente... Customer Success. Sim, o porque Customer tu pega um Success software pra tênis. como o nosso, Ronaldo, é um software hoje que ele é gigantesco, né, cara? Ele faz muita coisa. O pessoal acha que é e-mail, mas ele bota pop-up no site com roleta que ajuda na captação de base de dados, que tu enriquece a base de dados, né? E o que eu acho que está faltando muito ainda, e o Customer Success tem esse papel na educação do cliente também, é o pessoal entender o poder do CRM. É entender que crescer base, captar base é importante, que quando tu tem a tua própria base, tu tem o teu próprio veículo, não importa se é e-mail, se é SMS, se é WhatsApp, se é telefone, mas quando tu detém a base, tu tem o contato direto, tu tem o teu próprio veículo, tu não depende do terceiro. E o pior, quem não está fazendo isso, e eu vejo muita empresa um pouco perdida ainda no uso do CRM, na importância do CRM,
ele está entregando a inteligência de negócio deles para a Meta. Porque a Meta, ao ele investir na Meta, no Google, nas próprias redes sociais e captar lead por ali, ele está enriquecendo a inteligência da própria Meta, que não entrega essa informação para ele, né? Sim. Então, o Customer Success, cara, ele tem um papel em todos os setores, na minha opinião, mas especialmente no Software as a Service hoje, e foi um conceito que veio junto. Então, eu brinquei um pouquinho com o conceito do inbound marketing da HubSpot, mas eles foram geniais. Puta empresa, puta software, né? E não sabia da origem exata do Customer Success, mas no meu mercado veio pela mão do HubSpot, veio pela mão da RD Station, e a gente copiou isso, né? Ou implementou isso. E foi uma grande guinada na vida da minha empresa, que tem 25 anos. Porque tu passa a olhar para a tua base de forma diferente e tu tem como crescer muito, no Software as a Service, tu tem como crescer muito o faturamento dentro da tua base, né, de clientes. Especialmente educando ele, ensinando ele a fazer. Porque, na verdade, o CRM, ele praticamente não tem fim. A automação de marketing digital que está por trás do CRM hoje, que vai em função do comportamento dele, então ele abandonou o carrinho, automaticamente recebe um SMS, que avisa que ele recebeu um e-mail com uma coisa especial para ele voltar no carrinho, frete grátis, enfim. Aí ele compra. Como ele comprou, a automação já programou lá no software um outro e-mail para ele que vai daqui a 15 dias com outros produtos correlatos. Quando tu vai ver essa régua de relacionamento que tu constrói com a automação de marketing digital no CRM, tu te comunica com a tua base por 2 anos, sem tocar em nada. Olha o quão fantástico é isso, né? E é uma inteligência que ela não é artificial, mas ela é uma inteligência automatizada. É isso que eu ia até perguntar, né? É um conceito... Eu até brinquei, tentei debater isso com o meu CTO lá, e meu CTO me criticou. Não pode chamar de inteligência artificial. Pô, mas é uma automação, né? Sim, uma automação. É um software que faz um negócio inteligente por ele ali, automatizado, né? E esse conceito as pessoas estão um pouco perdidas também. Eu tenho pavor, sabe, Guto? Eu vou dividir contigo um desabafo aqui, com vocês dois, né? A coisa que eu mais tenho pavor, e que infelizmente tomou conta dos eventos, das redes sociais, né? O marketing do medo. Começou 2 anos atrás. Se tu não tiver um gerente de IA na tua empresa vai deixar de existir. No metaverso, lembra o que diziam os grandes gurus do Instagram e dos eventos? Se a tua empresa não tiver no metaverso, ela vai deixar de existir. É o marketing do medo. Quando uma empresa vai deixar de existir se ela não tiver produto, canais de distribuição, preço, um produto que atenda uma grande escala de consumidores, seja pessoa física, pessoa, né? E a IA virou esse grande fantasma hoje, e os coaches eles exploram isso, né? Porque o conteúdo precisa disso. Sim, precisa de novidade. Eu estudei jornalismo, né? Eu estava comentando antes que fiquei 10 anos na URGS, 4 de jornalismo, 6 de propaganda. Tu não vende, tu vende quando o poste mija no cachorro, e não quando o cachorro mija no poste, né? Tu vende desgraça, né? O pessoal diz, por que é só notícia ruim? Porque é o que vende. E esse marketing do medo, ele vende, e ele assusta o empresário. E é muito interessante tu falar do... Se tu puder repetir até agora essa pesquisa que tu viu de uma empresa que o CRM vai estar à frente da IA. É o Forrester. O maior objetivo de investimento 2026 é CRM. É onde a galera mais vai botar dinheiro. Porque a IA é ferramenta? Ela está em volta de tudo? Cara, eu acompanho muito proximamente esses dados para conseguir fazer desenho de tamanho de mercado e potencial. Então, assim, o que acontece é a IA vai ter N frentes investindo, né? Até quando eu vou explicar o que é a IA para mim, cara, a IA é sangue, ela não é órgão, entendeu? Não é tipo, isso aqui tem IA, isso aqui não tem. Cara, é uma tecnologia de propósito geral. Boa metáfora. Então, o que vai acontecer? Tudo vai ter IA, entendeu? Meu celular está com o cloud aqui. Se eu tivesse pedido autorização de vocês, eu estaria gravando a nossa conversa aqui, teria o resumo depois. Porque está aqui, beleza, mas isso é uma aplicação? Não, cara, virou sangue. Então, tu vai abrir o teu servidor de e-mail, vai estar lá já com IA. Aí tu vai chegar no teu carro, por IA ele vai calcular, que é o que a gente tem com a internet hoje, que é o que a gente tem com a escrita, que é o que a gente teve com a imprensa, que são as tecnologias de propósito geral que mudam o jogo. O próprio smartphone é uma tecnologia de propósito geral que muda absurdamente o jogo. O que a IA tem de diferente é que ela é a primeira tecnologia de propósito geral a entrar na nossa vida pela pessoa física e não pela pessoa jurídica. Porque hoje a capacidade de acesso da pessoa física ficou mais rápida do que a pessoa jurídica. Então, tu acabou de contar a tua trajetória com o e-mail que tu estava dentro de uma universidade, um CNPJ, onde vocês viram um e-mail sair de um prédio para o outro. Não era a pessoa física, era a pessoa jurídica. Agora, o que a gente vê é o cara usar o IA muito antes. Então, é uma mudança da sociedade quando que isso acontece. Mas essa questão que tu fala do medo, cara, eu já acho que isso aí já é a teoria da evolução da espécie, entendeu?
Se o cara cai nesses papos de guru, meu, o mercado de tirar dinheiro de otário, ele é infinito porque não falta demanda, não falta cliente. Todo entendeu? dia acorda. É muita... mas, não, mas, mas, cara, é não, mas eu fico assustado, cara, assim, porque o pessoal tá perdido. E tá perdido com razão. Mas é que eles estão perdidos porque eles estão se orientando errado também, cara. Aí, não, mas eu tava dividindo falta contigo. educação. O meu departamento de marketing hoje, agora o que a gente vai fazer, tá? A gente vai contratar 5 especialistas, vamos remunerar por hora. Olha aí, tem vaga. E vamos vaga fazer... Não é para Folha, nós vamos contratar 5 até empresários, consultores, Olha aí. enfim. Olha aí, Vamos ó, fazer já brilhou pra mim, hein? 5 reuniões de 2 horas, vamos expor como é que a gente trabalha hoje, para ver o que 5 vão dizer para captação de lead, para conversão. Né? Porque é uma área que a gente sabe vender muito bem o CRM, mas para a própria Dinamize é uma área muito desafiadora hoje. Site, né? Nem se fala em site mais, e o site tem uma relevância gigantesca. O site é que nem tu ter, cara, RG e CPF, né? Cara, tu é obrigado a ter. Né? Sim, mas hoje tu não tem mais agências que faz site. Não tem mais, cara. Não tem. Não tem esse mercado, ele sumiu. Olha só. E ele é extremamente relevante. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês que vocês acharem que eu não tô mentindo. Cara, Tá? eu vou te falar, eu tenho clientes meus que os caras falam assim, eu entrei no site da dentro e vi que vocês fazem isso. O cara me perguntou aqui. O cara perguntou qual site. Tá? Sabe quem é esse cara? É o Head of Growth do Cloud. Que é uma das startups de AI mais elogiadas do mundo hoje. Venderam 1 milhão de devices como esse. Os caras... Uma das referências em hardware para AI. O cara me perguntou qual site. Cara, então, cara, Então, assim, quando eu falei das é que a vida vai ficando aventureiras- mais difícil, cara. Não, e o site, cara, tem a ver com a segurança, tem a ver com... o teu endereço, não tem nem o que falar, né, cara? Mas quando eu falei das aventureiras que entraram aqui no Brasil, no meu mercado, tem uma, e eu tento educar os clientes sobre isso, né? Então, pô, tu vai lá no site do cara, um cara da Europa, do leste europeu. Quem é esse cara? Tu vai lá pro Google, né? Cai no site do cara e tal. Aí tu descobre que são 2 irmãos lá poloneses que captaram dinheiro, querem vender a empresa em 3 anos e não explicam onde é que estão os servidores, os dados, nada. Botaram um software, estão vendendo software. E eu tento educar os clientes, cara, pesquisa, e o site da empresa ele tem que ter o teu statement ali, o teu posicionamento. Né? Então, se tu digitar hoje Dinamize ali, quiser saber onde estão meus servidores, tu vai ver 50 vídeos meus, textos, blog, dizendo que a gente está na AWS nos Estados Unidos, com motor de envio próprio na Europa, com o melhor sistema de nuvem que tem hoje para usar. Então, tu tem ali um ambiente seguro, né? Mas, cara, o site a gente poderia falar 2 horas aqui. Mas só para fechar esse negócio do marketing do medo, cara, o problema é o seguinte, os eventos, cara, não tem fim. Eu achei que ia ter fim, não tem. As pessoas estão montando summits, empilhando summits em tudo que é cidade, no interior, Porto Alegre, São Paulo. É um atrás do outro. E alguém que achou que ia saturar está completamente equivocado, porque eles estão lotados, entupidos. Esse FOMO, essa ansiedade que as pessoas têm por conteúdo, por saber para onde é que vão, não tem fim. E um percentual muito alto desses eventos e dos conteúdos disponíveis na internet, e muito bem impulsionados ali, eles contêm esse marketing do medo, que não educa o cara. Até porque o cara que está falando, ele ou nunca teve empresa, ou ele não tem empresa, ou ele está fora da empresa há muito tempo. Não vou citar nome aqui, mas teve um que é um monstro, entende muito da área dele, mas o cara, ele está fora, entendeu? Ele está há 10 anos vendendo curso. E aí, cara, tu que é empresário, tu sabe, né, Ronaldo, e tu que é executivo de uma empresa que passou por tudo que vocês passaram ali, um dos maiores cases que a gente tem aí, que na verdade, na minha opinião, o Tarek, você e tal, deveriam estar muito mais no palco do que muito coach desses que estão ali educando com esse marketing do medo, né? Mas eu fico surpreso assim com a fome que as pessoas têm por ir nesses eventos de conteúdo. E óbvio, os eventos são legais, são importantes, né? Tem aí o Gramado Summit, acho que o Guto é sócio, né? Lá, isso aí. Gravamos lá até, tu não teve, né? Infelizmente. Cara, um puta de um evento fundamental, né? Tem o próprio RD Summit da minha concorrente, que eu citei agora há pouco, da RD. Tem eventos extraordinários no Brasil, mas empilham-se, cara, porque... A gente está longe da inovação. Não, né? a questão da educação, a gente sabe, né? É um país que sofre muito com isso, Sim. né? E o nosso mercado, cara, ele sofre demais com isso. E é um prato cheio para os aproveitadores. Um deles aí, que eu não vou citar o nome também, infelizmente, louco para citar. O cara foi desmascarado aí numa situação com as Olimpíadas, né? Foi desmascarado, cara. Foi para a capa dos jornais, que o cara tinha montado um case ali, forçando muito a barra, né? Praticamente fake. E o cara cresce, cara, no Brasil. Cresce, as pessoas seguem, as pessoas são orientadas, né, por pessoas com esse perfil. Um cara que nunca teve empresa, nunca foi empresário, mal foi atleta, sabe de que eu estou falando nessa altura já.
E o cara é uma referência, né, para os empresários, né? Mas que quando tu fala do ponto de vista assim, de tendência, né, e avanço de tecnologia, hoje, na verdade, assim, cara, pegar o próprio Brasil, né? O Brasil é um país imenso, com distâncias estratosféricas, né, cara? É um país, né, o quinto maior território do mundo. Mas tu pega aqui próprio no Rio Grande do Sul, não? Para tu deslocar numa cidade de 500 quilômetros daqui, 7 horas de viagem, se não mais, entendeu? Tem o Noroeste Summit, né? O Noroeste, eu sei que eu ia comentar, então, o Noroeste Summit. 3 passos, né? Não, mas então, olha só. 3 de maio. Olha só, longe. Eu não sou contra evento, ao contrário, tá? Eu acho que os eventos são fundamentais. Arroz de festa. E esses eventos do interior do Brasil todos são maravilhosos. Eu adoro. Semana passada estava no Camacuã Summit. Um abraço aí, não teve o Sapiranga Summit, né? Os eventos são cruciais. E tem palestrantes muito bons. Eu fui no Taquara Summit. O que eu estou alertando só é que eles se multiplicaram de uma forma absurda. Não há conteúdo para todo mundo. Não há palestrantes para todo mundo. Não, tem sim. Não, tem, mas tu pode repetir os palestrantes, mas não necessariamente mas tem esse problema, né, que eu estou falando. E os donos de eventos sabem de uma coisa. Tu tem que ter 300 palestrantes, porque tu cria justamente o FOMO, que o cara sabe que não vai conseguir acompanhar tudo, ele fica mais ansioso ainda, ele compra 2, 3 dias de evento para tentar acompanhar tudo. Vou te dizer que esses satélites, assim, eles não tem como ter 300 palestrantes, cara. Sim, mas eu digo, o conceito é tu ter muito conteúdo, né? Claro, é porque vamos lá. Tem um objetivo mais local, entendeu? É que tu pega a própria multidisciplinariedade. Mas a multidisciplinariedade do conteúdo, ela se expandiu de forma absurda. Então, antes tu fazia um evento para falar sobre qualidade empresarial. Tu botava 4 caras para falar, cada um falava 1h30, botava um intervalo no meio, tu tinha ali um evento que estava todo mundo feliz. O ponto é, não dá para ter um evento que tu vai ter 4 caras falando, porque hoje tu quer ter 40 pontos de vista diferentes, porque são cada vez nichos específicos e tu não consegue ter com 4 um resumo disso. Eu tive num evento agora em São Paulo, o Exponential Summit, realizado por um amigo, Bruno Padred, um abraço para ele lá da B2B Match. Cara, um palco só. Ele reuniu 200 CEOs, a gente ficou lá 3 dias num resort. Cara, um palco só. E aí... Isso é um conteúdo fabuloso. Pois mas é que daí... Tipo, tá pegando o How to Do ali, o cara que tá na frente do aí tava lá o presidente do Bradesco, entendeu? Mas aí tu pega o AI Summit que teve agora, que foi o primeiro em São maravilhoso. Paulo. Mas tudo bem, mas eu tenho uma palestra lá com um nadador da Olimpíada, um outro atleta não sei o que e tal. Mas é que tinha muitos conteúdos. O que aconteceu é o seguinte, tinha um palco principal e tinha conteúdos verticalizados. Então, eu até vou te dizer que eu acho que foi um dos raros eventos que eu fui que o palco principal estava menos ocupado do que os satélites. Eu tô muito curioso para ver o futuro do AI Summit, tá? Porque quando tu fala AI, como tu mesmo falou... o AI que eu tô falando é o AI Brasil Experience. Não sei se é o mesmo. Não é o mesmo. Porque teve mais de um. Não, foi o AI Summit. Esse aí foi, cara... Mas eu tô curioso para ver, porque quando tu fala AI... trás é o Pedro Camuleira, velho. Que foi o cara que criou a Clear Quando tu fala AI, tu pode estar falando de escola, de medicina, de carro... Mas AI, porque é o sangue. Então, quer dizer o seguinte, quando tu fala AI Summit, tu não tem um evento de nicho, tu tem um evento generalizado. Tinha um evento de software, cara, que eu ouvia... Como é que era o nome? Tem uma Futuricom. Não. Futuricom é mais de TI, né? Tinha um mais antigo, telecomunicações. que não tem mais, que... Continua tendo, né? O Jaime Copstein, na Gaúcha, isso aí só a velha guarda vai lembrar. O Jaime Copstein tinha um programa na Gaúcha da meia-noite às 3 da manhã, Brasil na madrugada. E ele ia nessa feira de software em São Paulo e voltava e contava na rádio. Fenasoft. Acho que é isso. Sim, eu expus lá. Era assim que eu aprendia, cara. Lá em Sapucaia, eu ficava ouvindo no rádio o Jaime Copstein contar como é isso. Agora, como é que é a possibilidade hoje? Entendeu? É em números. Cara, a gente não tinha voo daqui para vários lugares até pouco tempo atrás. Então... Não, ainda não tem. Impressionante. Agora a gente tem ligação. Sim, mas não tem mais voo Porto Alegre Joinville, não tem mais voo Porto Alegre Navegantes. Não, mas a gente conecta com os hubs. Por quê? Porque não se sustenta, cara. Mas piorou, nós tínhamos uma malha antigamente. Florianópolis, recém agora a TAM colocou um voo também, só tinha da Gol. Eu pra ir pra Blumenau, cara. Azul não tem mais. A saga que eu fui pra ir pra Blumenau. Sabe quanto é que tava a passagem de Porto Alegre? Não tem mais Navegantes. Se tivesse Navegantes, tu fazia Porto Alegre e Congonhas. Congonhas Navegantes tava R$7.000, cara. Quando eu ia pra Blumenau, eu descia Navegantes, pegava o carro, tava ali. Barbadinha. Agora não tem mais. E Florianópolis, cara, tu tinha um voo da Gol 6h30 da manhã. Agora a TAM botou um outro às 5h40 da manhã. Tem umas 4h50. Da TAM. Só tem 2. Só 2 voos para Florianópolis.
na semana. Mas isso é por causa do tamanho do Rio Grande do Sul, né, cara? E daí vem uma Só que é coisa... outro podcast. A gente Gente, passou aí aqui, tem o pessoal da ProRamp tava fazendo um outro podcast ali com o ex-governador, daí esse assunto Mas tu daí te assim, entende ó, com ele, tá? um ponto assim que até a gente queria falar bastante de tendência, a gente acabou falando bastante de tendência, de IA, tudo, né? Mas, assim, o que vocês acham assim, fundamental para o crescimento, tá? E aí, quando eu vejo assim, fundamental para o crescimento são as pessoas. O que vocês enxergam assim, como características essenciais para esses profissionais, né? Para darem o crescimento necessário para realmente, assim, porque tu pega assim, summits, né? Summits são importantes para aguçar aquele conhecimento, por exemplo, como o Guto ali escutava na rádio. Isso aí. Tá? Então, o Summit hoje é uma alternativa. O que vocês veem de características essenciais para esses novos profissionais que estão vindo aí, pensando, né, nesse novo mundo tecnológico que a gente tem, tudo? Tá, então vou dar a minha leitura do que eu enxergo hoje. Primeira coisa é o seguinte, tratar as pessoas como adultos. Acho que a gente viveu uma certa infantilização nos últimos 10 anos no mercado de tecnologia, de é docinho, é escorregador, é não sei o quê. A gente meio que se perdeu Balanço. nessa lógica e a gente esqueceu que tem que tratar todo mundo como adulto e que é um trabalho. Aí, vamos olhar para as melhores empresas para trabalhar. O que elas têm? Elas tratam as pessoas com cuidado, com respeito, com valores. Porque a empresa, cara, ela é a soma da qualidade das pessoas que trabalham nela. Se tu não tiver as melhores pessoas, tu não vai ter a melhor empresa. Se tu não tiver as melhores pessoas sendo desenvolvidas, tu não vai alcançar um resultado diferente. Então, se tu olha para dentro da empresa e tu é o tomador de decisão e tu não te orgulha da empresa que tu tem, das pessoas que trabalham na tua empresa, tem que começar a mudar por ti, camarada. Porque como é que tu vai adiante? Então, assim, tu tem as pessoas, eu acredito nelas, elas não sabem tudo que tem que saber. Vou desenvolver as pessoas. Vou dar espaço para as pessoas se desenvolverem. Vou entender o que as pessoas podem fazer melhor pela minha empresa. Então, obviamente, mesmo estando com AI, agora vai ter a corrida, qual vai ser o primeiro unicórnio, que só vai ter um funcionário. Não chegou ainda. E provavelmente não vai ser a tua empresa. Né? O ponto é, como que eu faço com o negócio que eu estou, com que ele consiga ter um crescimento sustentável e longevo? Cara, tem manual para isso. Não é que tão complexo assim. Tu tem que estar em um mercado que tenha potencial de crescimento. Tu tem que estar com um diferencial competitivo para ter isso. Mas, antes de tudo isso, tu tem que ter as pessoas certas no lugar certo. Mas mais importante ainda é ter as pessoas certas. Daí elas mesmas acham o seu lugar. Agora, tu tem as pessoas certas? Tu tá te esforçando em ter elas. E quando tu tem elas, tu trata elas bem para que elas saiam de lá sorrindo e felizes. Eu passei amanhã, que um dos motivos de eu ter me atrasado, estava visitando o Ronaldo, presidente do Sicredi Origens aqui. Cara, o Sicredi é a melhor empresa para trabalhar no Brasil. Não dá para ir no Sicredi e tentar descobrir o que eles fazem para as pessoas serem felizes. Tá todo mundo sorrindo, todo mundo contente, todo mundo feliz. A gente consegue aprender essas coisas, porque se tem uma coisa que une empresas de tecnologia com empresas de outros setores, é que elas também são feitas de pessoas. E que pessoas precisam ser bem cuidadas, respeitadas, tratadas como adulto e estar num lugar que elas possam se desenvolver. Se tu tiver esses elementos, a probabilidade de tu conseguir acertar os demais pontos é muito maior. Essa é a minha visão da minha curta experiência. Demita rápido, contrate devagar. Jack Welch. Acho que é. Eu peguei isso de um livro que era não sei quantas frases que os CEOs queriam ter sabido quando tinham 28 anos e tal. E a única que eu guardei foi essa. E uso a vida inteira, né? A gente investe muito na Dinamize, né? A Dinamize é uma empresa famosa, assim, por ter uma equipe muito longeva, né? A gente tem muitos colaboradores lá com mais de 10 anos de empresa. Hoje, assim, Ronaldo, quando tu contrata, é fundamental, é mais do que nunca é o perfil, né? O perfil da pessoa. E tu vai treinar o que tu quer que seja treinado. O produto, o comportamento, né? A gente tem uma empresa muito horizontalizada, um ambiente muito bom, mas eu vou te contar uma coisa que eu descobri com 25 anos de empresa. E 25 anos de empresa, cara, é muito legal porque a gente passa por tanta coisa que tu tem um aprendizado assim que ninguém que tem uma startup de 3, 4 anos consegue ter, né? O que blinda a empresa, cara, é o produto. Não são as pessoas são cruciais, elas que vão desenvolver o produto, elas vão colocar o produto, vão atender o cliente, vão dar a cara para a empresa. Eu sou fã disso, né? Como eu cansei de dizer, quem vende contrato de papel, o vendedor, ele personaliza o produto. Por isso que a presença do vendedor
E por isso que o online foi um desastre para o digital, na minha opinião, para o as a service, né? Porque justamente o presencial, a figura do vendedor, ele representa o produto. É ele que consegue personalizar o produto, né? Porém, a tua empresa ela vai estar blindada, e para mim a gênese de uma empresa, tudo de uma empresa, cara, está em volta do produto. O produto ele é crucial para tu startar uma empresa. Ele tem que ser um produto que atenda necessidades de consumidor e de muitos consumidores, que é a escala, né? E que consiga se manter competitivo à distância, que é muito difícil hoje com IA, com China, com isso, com aquilo e tal. A gente está vendo aí mercados morrerem por causa da China e outros se perpetuarem porque tem produtos que não tem competição dessa forma, né? Então, eu já passei por situações, cara, que eu perdi grandes talentos, né? Pessoas que pareciam insubstituíveis. Mas o que acontece, cara? Eu tenho um produto de alta performance hospedado na Amazon, motor de envio, dá 500 mil de faturamento mesmo para esse cara que eu falei agora da refrigeração, né? Quando tu tem um produto muito bom, ele fica blindado, porque tu consegue, mesmo que tu não queira, porque tu acredita nas pessoas, tu consegue substituí-las, porque o teu produto é blindado. Quando o teu produto é muito bom, o teu faturamento está protegido. E o inverso é verdadeiro. Eu já trabalhei com produtos muito ruins, e tinha um time maravilhoso. O que tu fazia? Vendia 100, cancelava 80. Né? E vivia e com isso, com o tempo, a tua marca se deteriora, porque o mercado vai descobrir ao longo dos anos que o teu produto é ruim. E não há... É que nem o churrasco, né? Aqui no Sul, eu estava na casa do Boni, cara, no Rio de Janeiro, numa janta, e se aproximou um carioca. Tu é gaúcho, sou. Como é que tu acende o fogo? A técnica? Eu fiz um curso agora. Eu disse, amigo, não tem... Compra carne. Se a carne for boa, tu assa no asfalto aqui do Rio de Janeiro, né? Quando o teu produto é bom, cara, e tu investe no teu produto, aí as pessoas, claro, são cruciais, são fundamentais, elas vão justamente fazer com que ele tenha performance, vão dar a cara da empresa, a cara do produto, mas o produto, cara, ele te blinda, né? E essa situação em que o Dado discute muito, que tu falou agora da infantilização também, estou plenamente de acordo, né, cara? Assim, cara, é resultado, é compromisso, né? Tu tem que tratar as pessoas como adultos, porque tu vai ajudar elas a serem, se tu pegar essa geração Z, né? Sim. Bom, legal. E assim, pensando assim, em conselhos práticos, né, para as empresas e profissionais, né, do nosso setor, né? Que conselhos vocês dariam, né, para as empresas e para os profissionais, né, de tecnologias que buscam principalmente aprimorar técnicas, né, tanto de estratégia de vendas como de crescimento? Vai lá primeiro, eu respondi a outra primeiro. Cara, eu tô batendo nessa tecla só, né? Na base de dados, né? O cara tem que construir... e quando eu falo construir, porque o cara vive o seguinte, quando tu fala em ads e tu fala em próprias redes sociais, a sensação que tu aperta um botão e gera lead, né? Enquanto que o CRM, a construção de relacionamento direto com a base, ela demanda mais tempo, mais energia, mas depois que tu passa essa fase inicial, tu consegue ter uma base, uma escala de base maior um pouco, e uma comunicação estabelecida, é impressionante o resultado que isso dá. E isso também blinda a tua empresa em relação à hiperdependência que a gente tem das Big Techs hoje, né? Então, a mensagem que eu deixo realmente é olhar com muita seriedade para a base de dados que você tem, como que amplia ela, porque já tem uma base de dados, é muito fácil de ampliar, de multiplicar ela geometricamente, e utilizá-la de forma adequada usando os canais diversos, né? De preferência todos eles integrados. SMS, WhatsApp, o SMS dá resultado, tá? SMS, WhatsApp, e-mail marketing, redes sociais, Google e inteligência artificial, né? Esse fenômeno da busca está migrando para a inteligência artificial é algo, cara, assustador, que pode mudar toda a lógica do que a gente está conversando, né, aqui. Oi? Assustador para o Google. Não, mas para nós também, porque muda toda a lógica que a gente está acostumado há 20 anos. Que bom, né? Não, sim, mas é assustador porque exatamente esse conhecimento que tu tem na tua equipe, ele muda também. O especialista que tu tem em Google, talvez daqui a pouco ele não sirva, né? Esse é um exemplo do marketing do medo que a gente estava comentando anteriormente. É, né? Verdade. Se você não tiver um especialista em IA, a sua empresa vai morrer. Chief AI Officer. É o Caio, né? A tua empresa vai morrer se não tiver produto, cara. Se não tiver produto. Ter produto competitivo é muito difícil, né? É muito difícil. Entendi. Cara, vamos lá. Acho que
ser complementar. Eu tenho participado agora de alguns conselhos de empresas e eu posso observar de uma maneira diferente outros tipos de negócio. E tem sido uma troca muito interessante para mim, assim. Acho que a primeira coisa que eu posso sugerir para as empresas é conhecimento com profundidade. Então, evitar esse negócio de 3 dias, vou aprender tudo de uma vez só e tal. Isso aí são atalhos que normalmente não fazem a empresa chegar no segundo ponto, que é a consistência. Então, tu tem que pensar a empresa de forma consistente, não como uma corrida de Uber Flash, entendeu? Ela é um caminhão que vai transportar, um trem que vai atravessar. Não é um negócio tão rápido assim. Se for tão rápido assim, cara, ela não vai durar. Tu não tem uma empresa, tu não tem um negócio, tu tem uma oportunidade simples. Então, conhecimento, consistência, depois visão de longo prazo. As empresas, elas precisam ter o porquê existir ao longo do tempo. Então, se o negócio é tão raso, ele acaba não tendo essa capacidade. Se tu não consegue enxergar no longo prazo, tu não consegue entender o que tu tem que fazer para chegar aqui, talvez tu não consiga justificar a conta para fazer com que essa matemática seja eficiente. Então, conhecimento, consistência, visão de longo prazo, tá? E aí, por último, eu traria ferramentas e estratégias de marketing. É isso que eu ia até perguntar, né? Que tipo de ferramentas, né, que poderiam ser usadas porque para o isso, que acontece? Quando o cara não olha essa solução aqui, ele cai exatamente nessas armadilhas que o Jonathan está trazendo aqui. Então, eu uso uma frase há bastante tempo, bastante repetida aí, que é o seguinte: mídia traz receita, CRM traz lucro. Então, se tu quer só aumentar a receita da tua empresa, vai lá e injeta muito dinheiro no canal de mídia que estiver bombando no momento. Tu vai aumentar a receita. Só que talvez tua empresa quebre. Quem vive de receita, cara, é médico. Entendeu? A gente vive de gerar lucro pro negócio. Para gerar lucro, tu tem que aumentar o valor que aquela empresa ou que aquela pessoa compra de ti ao longo do tempo. Só que se tu nem conhece o cara, como é que tu vai fazer isso? O cara vem, compra, tu não sabe quem é, não sabe como é que vai contratar ele depois. É inútil. É uma venda inútil. Mas eu tive lucro aqui, eu fiz o dropshipping lá, sei lá qual que é a moda que os caras estão usando agora. Beleza, meu velho. Tu teve um negócio que desaparece. Qualquer mudancinha macroeconômica, teu negócio desaparece. Agora, quando tu tem a capacidade de criar clientes ao longo do tempo que vão consumir de ti, e como o Jonas colocou muito bem aqui, cara, empresas grandes não crescem só com novos clientes, elas crescem com os clientes atuais, porque elas aumentam a fatia que elas têm dentro desse mesmo cliente. É isso que faz a empresa ter um crescimento consistente e longevo. Só que se tu não sabe quem é o teu melhor cliente, se tu não consegue pegar o telefone e ligar para ele no dia do aniversário dele e agradecer a ele, cara, quem está no negócio errado é tu. Olha, tu sabe que essa questão da Meta ter fechado as APIs do WhatsApp foi matou empresas, né? Eu tive uma empresa que eu comprei em 2010 de Bauru, chamada LiveBuzz, que era de monitoramento de redes sociais. Eu comprei ela faturava 30 mil por mês. Quando a gente fechou o software, ele estava faturando 170, porque do dia para a noite, na época, Facebook e Instagram, não eram os dois da Meta ainda, fecharam suas APIs e a empresa morreu. Do dia para a noite. E agora nós estamos passando por um fenômeno, né, que eu queria deixar um alerta bem grande, porque é meu objeto de estudo hoje. Amanhã vai ter um evento importante aqui na PUC sobre isso, que é a reforma tributária. A reforma tributária Summit. A reforma tributária ela vai mudar a precificação do teu produto. Vai. Eu já tenho e-mails de clientes grandes nossos, já solicitando com prazo de 30 dias a resposta de um questionário sobre o regime tributário que a Dinamize atua, e como que a gente já está pensando para fazer a partir de 1º de janeiro. E quem não estiver preparado vai sumir, né? Isso vai impactar mais um marketing do medo. Não vai sumir, mas vai perder clientes, tá? Porque tu pega um cliente de 5 mil reais, dependendo da tua tributação, ele pode custar 1.000 a mais para ele ou 1.000 a menos. Porque vai mudar toda a lógica da tributação. Sim, vai ser splitado já no faturamento, né? Então ele vai querer saber, olha que loucura isso no Brasil, cara. Ele vai querer saber o teu regime tributário para ele decidir por você ou pelo teu concorrente. Então, os desafios que a gente tem como empreendedor no Brasil, cara, é uma coisa que eu comprei o controle da Dinamize faz 1 ano e meio, né? E caí de cabeça em áreas que eu sou um cara de vendas, de marketing, de comunicação, né?
e cair de cabeça nessa parte toda da empresa, cara, que é uma parte que pode matar a empresa ou fazer a empresa gerar. Só no tributário ali, cara, a gente conseguiu gerar 200 mil de dinheiro novo na empresa por mês, estudando e mexendo com o tributário, né? Então é um desafio muito grande, assim, que a empresa tem todas essas outras áreas, né? A parte jurídica hoje, ela é crucial e envolve essa parte da LGPD também, da segurança de dados, né? Então tem que ficar muito atento, porque essa questão tributária, cara, ela vai dar uma boa maneira de melhorar o resultado de vendas é cuidar do tributário. E infelizmente, cara. Ontem a gente fez um primeiro treinamento com a equipe comercial. Porque é o seguinte, vocês já vão ser questionados, porque como o nosso contrato é de 1 ano, o cara que assinar o contrato 1º de janeiro, ele já está impactado pela nova reforma tributária que começa em 1º de 27, ou fevereiro, né? Então, nós orientamos ontem a equipe comercial, cara, já alerta. Pô, ensinar vendedor sobre isso, cara, é uma reunião chata pra cacete, né? Nós vamos ter que ter muitos treinamentos, porque vai estar na mesa de negociação o assunto tributário para comercial. Uma coisa que eu acho que não existe no Brasil, sei lá, eu não sei nem se existiu. Mas pega até empresas, né? A gente também passou por um questionário relacionado a esse, até porque, na verdade, o que acontece, né? Agora vai acabar, de uma certa forma, sumindo os grandes sonegadores, porque se eu compro do A e o A não pagar o tributo, aquele tributo que eu ia me acreditar daquela compra que eu fiz para o A, eu não tenho direito a ele. Só vou ter direito a hora que o A pagar a guia do imposto. Mas aí tu vai pegar e não, cara, esse A não está pagando tributo, eu vou ter que comprar do B. Mas isso para o empreendedorismo brasileiro é um verdadeiro desastre, eu vou te falar por quê. A Dinamize, diferente de outras empresas, e igual a muitas outras empresas, ela nunca teve fundo de investimento, nunca teve investimento financeiro, nem de sócio, nem de fundo, nem de nada. Como que uma empresa como a nossa saiu de 1 funcionário, 23 clientes e 16 mil de faturamento mês, lá em 2005, quando eu comprei, para faturar 25 milhões esse ano com a equipe que a gente tem, com tudo que a gente tem, né? Cara, a gente se alavancou como? Banco e governo. Banco e governo. Então, tu tem o sonegador bandido, cara, que agora viu uma operação aí, os caras foram presos e tal. E tu tem o empreendedor, cara, que olha para o seu fluxo de caixa e faz uma verdadeira... Esse é o empreendedor brasileiro genial, né? Que fica fazendo uma ginástica... Exatamente. Ele fica fazendo uma ginástica. Fazendo o seguinte, olha, preciso botar 100 mil no Google. Cara, eu vou ter que tirar 50 do governo, 50 do banco e vou pegar esses 50 do governo, vou parcelar no Refis, no isso, aquilo... Cara, a quantidade de empresas... Tu vai da Van, a Gerdau... o tributário sempre foi um grande alavancador de empresas no Brasil. Entende? Não é que o cara deixou de pagar. Não pensem errado, tá? Quem está assistindo. O cara não deixou de pagar o tributo. Ele deixou de pagar naquele momento e pagou mais caro. Tá certo? Não tá. É que isso não é um sonegador, né? Só que nós estamos num país em que a carga tributária ela é gigantesca, confusa. Não, e ela muda, tá? Nós tomamos um pênalti em 2016 a Dinamize porque mudou o tributário. Um advogado nosso perdeu um prazo lá em Brasília e nós tomamos uma multa gigantesca. As regras do Brasil mudam a toda hora, está mudando de novo agora. Então, essa questão de tu tirar a capacidade de o cara não sonegar, mas de ele atrasar para poder usar isso como crédito, porque é a mesma coisa do banco, né, cara? O cara não tem recurso, ele tem que buscar recurso de alguma maneira, né? Então, eu acredito, assim, muitas empresas que a gente conhece, gigantescas no Brasil hoje, foram alavancadas lá no seu início durante muito tempo, até hoje, tá? Não vou citar o nome aqui, mas tem empresa aí que deve mais de bi de tributos para o governo federal, né? Tem empresas aí que estão na 8ª transação, para quem não sabe, a transação é um acordo com a Procuradoria da Receita Federal, em que tu pega a tua dívida e diz o seguinte, olha, eu não tenho mais condições de pagar aqui, a Receita não quer perder, ela te dá um desconto, às vezes, de 50%, tem a classificação ABC, ela te coloca numa classificação de devedor e te dá um desconto que chega a 50%, 60% e te pedala isso para 60 meses. Isso é uma máquina que, não vou citar também, mas tem uma empresa bem conhecida aqui de Porto Alegre, do setor esportivo, que está na 8ª transação com a PGFN. 8ª transação, 8º acordo em que ela tem desconto e repedala, Tinha uma companhia de energia que cobrava SMS na conta e não pagava o governo? Então, mas daí e era uma empresa do governo. É um pouco diferente do que eu estou falando. Eu quero dizer o seguinte, mas não deixava, essa mudança... Eu pagava o SMS, mas ela não pagava o SMS. Tu pega um país, cara, que está sofrendo com essa invasão externa aí, né? Especialmente vindo do Oriente,
e que já tem muita dificuldade de empreendedorismo, é muito bonito isso. Vai acabar com os sonegadores, ok? Vai acabar com o futuro de muita empresa, que vai depender cada vez mais do dinheiro que vocês acabaram de dizer que em 2022 acabou. É o marketing do medo. Não. Ele é bom. Não, o marketing do medo é assim, ó, se tu não fizer tal coisa, a tua empresa vai morrer. Não, cara, eu vou repetir de novo assim, ó, empresa não morre porque tu não vai deixar de fazer tal coisa. Tua empresa morre se não tiver produto, não tiver venda, não tiver comunicação, não tiver preço, né? Ontem o cara me perguntou como é que tu bota o preço lá na Dinamize. Não, eu não boto o preço na Dinamize. Quem bota preço no meu produto é o mercado. E impedir uma promoção lá também. Os caras querem fazer uma promoção de X% de desconto, não. Não pode... Tu não pode colocar o teu mercado pautado pelo desconto da tua empresa, tu leva o teu mercado para baixo, desvaloriza o teu produto. Né? Então, essa questão do desconto também. Enfim, são muitos temas aí que são importantes. Né? Mas, gente, assim, estamos chegando ao final. Então, queria reforçar meu agradecimento pela presença de vocês. Momento jabá aí, se vocês quiserem deixar aí as suas redes sociais aí para as pessoas que estão nos assistindo seguirem vocês, né? Se comunicarem. Maravilha! Acompanha lá no @PMWeb. Estamos indo agora para o Web Summit. Vou estar lá em Portugal, terra de escritórios da Dinamize. E depois, em janeiro, estou lá na NRF também, o maior evento de varejo do mundo ocidental, lá em Nova York. Acompanha lá, pode acompanhar também no meu perfil pessoal, que é o @GutoRocha, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. Vai ser bacana ter essa conversa aí. Tem 2 nomes no sul do Brasil hoje, que são 2 dos principais nomes do Brasil hoje, que é Rafael Martins do Share e o Guto Rocha da PMWeb. É impressionante a interconexão, o networking, a vivência, a capacidade, a quantidade de viagens, né, de experiência que esses 2 têm. De summits que eles participam. De summits que eles participam. Volto a dizer que eu adoro os eventos, tá? Participo muito de eventos, sou fã. Hoje a minha principal geração de leads é evento, tá? Do meu mercado ali, enfim. Mas o Guto Rocha é um cara que você tem que acompanhar. Tá? Meu perfil lá é Jonatas Abbott em tudo, LinkedIn, Instagram, enfim. Grande etc. fotógrafo. E @Dinamize a empresa, né? Mas foi muito legal, desculpa, pegou 2 caras que falam pra caramba, né, cara? Não, mas foi ótimo, Metralhadora aqui. E que se atrasaram bastante também. Não tem problema. Então, pessoal, o Adentro Labs está chegando ao fim. Hoje exploramos as estratégias de growth e vendas do mercado de tecnologia e muitos outros insights aí valiosos aí que o Jonatas e o Jonatas Abbott, e o Guto Rocha trouxeram. Então, mais uma vez, obrigado por compartilhar suas experiências conosco. Este e os outros episódios do Adentro Labs estão disponíveis no perfil da Adentro no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Nos próximos episódios do Adentro Labs, vamos falar mais sobre negócios, crescimento, inovação e muito mais. Não perca e muito obrigado por nos ouvir. Para saber mais da Adentro e sobre as nossas soluções, visite o nosso site adentro.com.br e nos acompanhe nas redes sociais. E até o próximo episódio do Adentro Labs.